Eu não vou aqui transcorrer sobre termos extremamente médicos, porque eu acredito que eu não vou conseguir atingir o coração de vocês. Mas eu vou procurar falar de uma forma bastante simples, que a doença inflamatória intestinal, ela compreende duas doenças, a retocolite e a doença de Crohn, que os Estados Unidos têm investido 25 milhões de dólares no tratamento dessas doenças, e que a doença de Crohn, que antigamente achava-se que era bastante rara, mas que ela vem aumentando no mundo todo. Então, eu queria que aqui vocês pensassem numa situação. Será que vocês estariam aqui hoje se vocês tivessem diarreia, mais de 10 episódios ao dia, com sangramento e com dor abdominal? Como vocês se sentiriam tendo isso, sabendo que são portadores de uma doença genética que não tem cura e que tem controle? E que a perspectiva de vida desse paciente que vai, porque é uma doença que atinge criança também, e é uma doença que atinge o adulto jovem, que tira ele dos bancos escolares, que dá um alto impacto social, econômico, porque os remédios são de alto custo, os exames são de alto custo. Como vocês se sentiriam se vocês imaginassem que nós desenvolvemos um trabalho aqui na nossa região em que demonstra que demora 7 anos do início dos sintomas até os médicos chegarem ao diagnóstico. Então, a doença inflamatória intestinal, além dela dar todos esses sintomas que vai e vem de acordo com a atividade, ela também pode dar a esse paciente dor articular, manchas na pele, aftas. E quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, nós fizemos, maior a possibilidade desses pacientes não desenvolverem complicações. Então, eu queria que, nesse momento, vocês se colocassem no lugar de paciente e não apenas de autoridade para avaliar se nós devemos trazer para Campo Grande uma das maiores campanhas mundiais de saúde pública internacional, que é o Maio Roxo. Não foi a doutora Dídia que criou o Maio Roxo, é uma campanha internacional. No Brasil, em São Paulo, o monumento das bandeiras é iluminado de roxo. O ano passado, um jogo que ocorria no estádio do Grêmio, Porto Alegre colocou, em algum momento, todo o estádio iluminado de roxo. E assim vai pelo Brasil afora. Eu represento o grupo da ABCD, que é a Associação Brasileira de Portadores de Crohn e Retocolite, com sede em São Paulo, e nós somos um dos fundadores do Grupo Brasileiro de Doença Inflamatória. Nós temos publicado, em média, um trabalho a cada 3 anos em revistas internacionais com a nossa casuística de Campo Grande. Será que nós merecemos apenas falar de doença inflamatória fora do Brasil? Ou será que a população de Campo Grande merece abraçar uma campanha que visa alertar a esse paciente? Seu intestino mudou? Procure um médico para que você não desenvolva lá na frente uma das grandes complicações da doença inflamatória, que é o câncer de cólon. Para a retocolite e Crohn. E para a retocolite, nós temos, inclusive, comprometimento hepático com perda do fígado. Qual é o tratamento? Não tem, é o transplante de fígado. Então, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar tendo doença inflamatória intestinal. Por outro lado, mulheres, se falou muito em mulheres aqui hoje. A doença inflamatória intestinal, ela conduz essa paciente à infertilidade. Então, imaginem por que a infertilidade. Porque quando eu estou em atividade de doença, vários trabalhos mostram que o óvulo ele diminui a descida dele para que ocorra a fecundação. Se eu tenho uma gripe, por exemplo, se nós temos uma gripe, uma dengue, o que seja, nós temos uma queda da libido. Então, assim, na doença de Crohn, existem casos em que a gente vê, não sabemos aonde está, por exemplo, o ânus e a vagina. Tamanho é o estrago na doença de Crohn perianal e perineal.
Então, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar dessa pessoa, em que você chega ao médico e você recebe a notícia. O que você tem é de caráter genético e não tem cura, mas tem controle. E vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Então, eu gostaria que cada um de vocês, nesse momento, pensasse a esse respeito. E era essa mensagem que eu tinha para passar. Doutora Didia Bismar Arcuri, essa casa está sempre de portas abertas para que a gente possa trazer à população conscientização dos problemas que muitas vezes acontecem e muitos não sabem. Exato. Né? E nesse momento eu gostaria que Vossa Senhoria permanecesse mais um pouco na tribuna. Nós temos alguns vereadores que vão aparteá-la e no final Vossa Senhoria possa fazer as conclusões finais. Doutora Didia, parabéns por trazer esse tema que, para nós da saúde, ele é conhecido, sabemos dos estragos que ele faz, porém, diante de mais de 80 patologias de origem que ainda está para se estudar, a senhora vem trazer algo muito importante, muito feliz em ter usado essa tribuna para mostrar para a nossa sociedade que realmente a gente precisa fazer alguma coisa. E eu, como vereadora, enfermeira, conhecedora do estrago dessas doenças, me perdoe, não vou me colocar no lugar do outro, mas vou me colocar à disposição da senhora para que juntas e juntos façamos a diferença, porque aqui nessa casa a gente discute tudo que é em prol da sociedade. E quando se fala de retrocolite e de doença de Crohn, para quem realmente conhece, tem que ser discutido, tem que ser avaliado. Não dá mais para a saúde pública esperar 7 anos para um diagnóstico. Talvez seja muito tardio. Então, eu, como enfermeira, pela luta das maiores causas, que é a saúde, estou à disposição da senhora e precisamos levar esse tema para as escolas. A sociedade precisa conhecer. Muito obrigada por a senhora trazer esse tema que é de tamanha relevância. E que não só no mês de maio, que não só no mês roxo, mas que nos 12 meses do ano a gente tenha a prevenção. Obrigada. Bom dia, doutora. Somos colegas, eu sou ginecologista, obstetra, e a gente tem enfrentado essas situações. A doença de Crohn, doença do colo irritável, doença do sprue tropical, todas essas doenças que a gente sabe que não tem cura, infelizmente. Mas você pode dar, assim, uma qualidade de vida para as pessoas. É aquela tipo de alimentação, os medicamentos que são fornecidos pela Casa de Saúde. Então, nós temos alguma coisa. Nós temos que realmente melhorar a oferta desses medicamentos. O SUS deixa a desejar. Inclusive, a consulta com o especialista é muito ruim. Você não tem vaga constantemente com especialista. Dentro da rede pública, nós temos facilidade com o clínico geral, que não é o ideal. O ideal seria realmente um gastroenterologista. Então, conta com a gente para promover projetos e ações que a gente possa realmente dar acesso a toda a população que tem essa doença. Parabéns. Doutora Didia, cumprimentá-la por vir a essa casa trazer essas informações que ultrapassam os conhecimentos da medicina, mas falam dos problemas de uma sociedade, né? Como é difícil a gente, às vezes, viver com um problema e não perceber as alterações no organismo, não dar valor a essas alterações e não buscar as soluções que a medicina pode ofertar e que em fases diferentes elas podem ter resultados mais ou menos eficientes, né? Ou seja, o diagnóstico precoce para qualquer área, para qualquer patologia é, sem sombra de dúvidas, a melhor alternativa para essas questões. Dizer que é muito importante quando a sociedade organiza essas ações pontuais, o Maio Roxo, um mês específico, para olhar, para divulgar, para falar.
Claro que não se encerra nesse mês e ele também sozinho não é suficiente para trazer todas as demandas, mas quero extrair aqui da fala de Vossa Senhoria 2 pontos importantes. O primeiro, o aspecto pessoal. O cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo ao observar o meu corpo e as reações do meu corpo diante de qualquer situação. Se eu percebo alterações no meu funcionamento intestinal, algo está sendo dito pelo meu corpo. E eu preciso valorizar e potencializar esse dizer silencioso que vem com gesto e procurar o médico, procurar os profissionais específicos. Por outro lado, a fala de Vossa Senhoria também traz um alerta para nós que estamos no centro de tomada de decisões públicas, porque a agência pública, a vida pública, a política pública, o gestor público precisa olhar para suas competências da saúde pública. É evidente que é uma soma, a ação individual com essa ação pública que vai gerar resultados coletivos. Então, agradecer pela coragem, pelo impulso, pela linha de frente com essa campanha. Tenho certeza que não está sozinha, tem uma equipe que lhe dá esse suporte, parabenizar em seu nome toda essa equipe, mas principalmente por trazer para nós esses 2 alertas. A importância individual de cada um olhar e ter mais atenção a si mesmo e a importância coletiva de fazermos com que as políticas públicas de fato olhem para as necessidades das pessoas e deem resultados e alternativas para essas questões. Conte conosco e tenha sucesso nas suas atividades. Pela ordem. Bom dia, doutora Dídia. Um prazer recebê-la aqui. Como seu colega ao longo de 40 anos de medicina, também quero parabenizar e dizer que os médicos têm nos orgulhado muito. A nossa classe tem nos orgulhado muito. Na verdade, a demonstração cabal da preocupação de nós denunciarmos doenças que até então eram desconhecidas, mas que através da pesquisa, do esforço da medicina, do esforço dos médicos de uma forma geral, nós estamos conseguindo fazer agora diagnósticos que eram impossíveis. E ao mesmo tempo estamos buscando soluções na área, principalmente na área da saúde pública, que também não são fáceis. Eu acho que a senhora atingiu o objetivo, sensibilizar para o tema. A senhora pode estar certa que nós voltaremos a ter contato, não só com relação a essa patologia, mas de inúmeras outras que precisam, sim, ser melhor equacionadas, principalmente na saúde pública. Muito obrigado, parabéns ao doutor Lívio, que a convidou para vir aqui hoje. Muito obrigado. Doutora Dídia Bismara Cury, eu passo a palavra à Vossa Senhoria para que possa fazer as conclusões finais. Eu gostaria de agradecê-los. Nesse momento é a primeira vez assim que eu me sinto plenamente acolhida na cidade de Campo Grande. Eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo e estou há 15 anos como pesquisadora da Harvard Medical School. E esse ano eu fui contratada como professora dessa universidade do grupo de doença inflamatória. Então, a gente muitas vezes parece que anda sozinho. Eu não trabalho no serviço público, mas eu me coloco à disposição dessa casa para que no dia de hoje eu possa abrir um período no meu consultório para atender gratuitamente os pacientes que não têm convênio, tá? A doença inflamatória ela é uma subespecialidade da gastroenterologia e o trabalho que a gente está terminando de publicar na Inflammation Research, que é uma revista americana, é a casuística de Campo Grande, com 329 pacientes com uma demora de 7 anos de diagnóstico. Então, eu gostaria de agradecer ao colega Lívio, aos colegas que aqui falaram, e principalmente ao Rivail, pelo apoio que tem dado para a gente hastear essa bandeira de alerta, seu intestino mudou. Muito obrigada.